Olá, pessoal! Mais uma aula sobre controle da poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Continuamos nossos estudos e estamos na nossa nona aula. E hoje continuaremos os estudos sobre meteorologia aplicada à qualidade do ar. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender o papel da turbulência na dispersão dos poluentes. Lembrando que estamos na terceira unidade do curso de Poluição Atmosférica, Controle da Poluição Atmosférica 1, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC. Muito bem. Lembrando que a poluição do ar segue essas três etapas, sendo a primeira delas a emissão, que a gente estudou nas aulas passadas, e agora estamos estudando a dispersão dos poluentes. É muito importante que a gente entenda todo o processo e todas essas três etapas. Vamos lá. Daí vem a pergunta, né? Qual o fenômeno meteorológico que influencia no transporte e dispersão dos poluentes? Muitos podem dizer, isso é um pouco fácil. O vento. O vento leva o poluente de um lugar para outro. Sim, o vento faz com que o poluente seja transportado de um lugar para outro. Muito bem, isso é simples de visualizar. Mas o que faz com que uma pluma de dispersão ganhe tamanho, se disperse? Veja que aquele cone, né, a partir do momento em que o poluente é lançado nessa chaminé, essa pluma de dispersão começa a ganhar tamanho, se dispersar, se diluir na atmosfera. Qual o fenômeno que explica isso? Qual o fenômeno que faz com que essa chaminé, então, depois, esses poluentes lançados pela chaminé depois de emitidos, se dispersem? Então, o fenômeno responsável por esse processo se chama turbulência. Essa mesma turbulência que faz com que um avião chacoalhe para cima e para baixo, né, que muitos já ouviram falar, essa mesma turbulência também é responsável pela dispersão dos poluentes, certo? Então, ela é o ponto-chave da dispersão e diluição dos poluentes na atmosfera. E a turbulência é um processo de escala. Nessa imagem de satélite, a gente pode observar essas formações de nuvens. A gente pode ver que existem vórtices, certo? Esses vórtices girando para um lado, outros girando para o outro. E se a gente der um zoom, certo? Dentro dessa nuvem, e a gente observar o que tem lá dentro, é bem possível que a gente veja algo muito parecido com isso, certo? Nesse caso aqui é um traçador que foi lançado no ar. Mas lá nessa nuvem, provavelmente a gente vai ter vórtices também girando para um lado, girando para o outro, nesse processo. Então, o que está acontecendo aqui é um processo de escala, onde as escalas maiores, como essa, passam energia para escalas menores, como essa aqui. Então a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, quando a gente coloca um achocolatado em um copo de leite. Se vocês apenas derramarem o achocolatado nesse copo de leite, sem misturar, aquele achocolatado vai para o fundo do copo, certo? E vocês precisam girar com uma colher para que esse achocolatado se dilua no leite, certo? Mas se vocês girarem apenas para um sentido, a diluição ela é boa. Mas se vocês girarem para um sentido e trocarem de direção, certo? Fazendo com que esses vórtices sejam mais intensos, certo? E aqueles vórtices, existam vórtices pequenos e grandes também, então a diluição ela é melhor, certo? Então, é o que acontece na turbulência, por isso que ela é tão eficiente na diluição de calor e também de poluentes. E na dispersão dos poluentes, essas escalas turbulentas, elas têm diferentes papéis. Por exemplo, aqui a gente vê a imagem de uma chaminé, né, onde a pluma de dispersão ela começa a ganhar tamanho em uma certa distância e de repente ela tem esse serpenteamento, onde a pluma sobe, vai e serpenteia, certo? O que aconteceu aqui é que existem duas escalas turbulentas diferentes atuando no processo. As escalas turbulentas maiores, certo? Elas têm o papel de
fazer com que a pluma serpenteie. O eixo da pluma, então, muda a sua posição, o eixo central dela, enquanto as escalas turbulentas pequenas têm o papel de diluir, expandir essa pluma. Então, tem dois papéis aí, a turbulência, essas escalas turbulentas têm papéis diferentes. Enquanto as escalas grandes fazem com que a pluma serpenteie, as escalas pequenas fazem com que esse poluente se disperse. Mas muito bem, o que é grande e o que é pequeno, certo? As escalas turbulentas com um tamanho maior do que a pluma fazem com que essa pluma serpenteie, enquanto as escalas turbulentas com a dimensão menor do que o tamanho da pluma, elas fazem com que a pluma se disperse. Então, à medida que o tempo passa e que essa pluma vai viajando no espaço, a pluma vai ganhando tamanho e escalas turbulentas maiores também começam a participar desse processo, fazendo então com que o processo seja ainda mais eficiente com o passar do tempo. Então é mais ou menos isso que acontece na atmosfera. Esse é um processo bem complexo, mas muito legal de se estudar. Definindo então turbulência. É a movimentação do ar de maneira irregular com rápidas alterações de velocidade e direção, acompanhada por correntes ascendentes e descendentes. Essa turbulência ela é originada por duas forças na atmosfera, certo? Forças mecânicas e forças convectivas ou térmicas. Essas são as duas forçantes do processo que fazem com que, em algumas ocasiões, essa turbulência seja mais forte ou mais fraca. Então, parte por parte. Forças mecânicas, elas são originadas pela interação entre o vento e a rugosidade da superfície. A rugosidade da superfície é a medida da textura da superfície, quantificada pelo desvio vertical da superfície real da sua forma ideal. Ou seja, são aquelas rugosidades ou então imperfeições de uma superfície. Toda superfície tem imperfeição, mesmo que seja em escala microscópica. Algumas mais, outras menos, certo? E essas imperfeições, então, quando está acontecendo o escoamento, tem uma imperfeição que faz com que o fluxo tenha que mudar sua direção. Isso torna o processo mais caótico ou turbulento. Então, quanto maior a rugosidade, maior a turbulência. Esse vídeo, desenvolvido pela Universidade de Melbourne, o Departamento de Engenharia Mecânica, mostra o deslocamento de uma placa plana em um fluido e a formação de turbulência nessa superfície. Então, demonstra turbulência mecânica. Vejam então a placa plana se deslocando e, nesse caso, a placa plana é que se desloca e não o fluido. No nosso caso, na atmosfera, quem se desloca é o ar, certo? A placa, então, o solo fica estática. Mas o processo é bem parecido, ele é similar. Veja então a placa entrando no fluido, um mecanismo de detecção e a formação da camada limite. Vejam então os vórtices turbulentos se manifestando e a turbulência mecânica começa a aparecer. Em casos reais, a rugosidade pode variar bastante. Nessa figura, a gente mostra três casos: uma área urbana, uma área rural ou de floresta, certo? E também uma área aberta, como um deserto ou então no oceano, onde a rugosidade é bem baixa. Em áreas urbanas, onde existem diversos edifícios, obstáculos, a rugosidade ela é bem alta. Então existem vários obstáculos que dificultam então e fazem com que aquela atmosfera seja bem turbulência, a turbulência mecânica seja bem intensa. Já reduzindo um pouco a rugosidade, por exemplo, numa área de uma floresta, tem turbulência? Tem, sempre tem. O ar ele tem uma viscosidade muito baixa e uma facilidade em existir turbulência porque ela não resiste ao movimento. A atmosfera, o ar, ele não resiste muito ao movimento. Então sempre existe turbulência, mesmo quando
a rugosidade é bem baixa, como por exemplo na superfície do oceano. Mas essa rugosidade, ela aumentando, aumenta a turbulência mecânica, aumenta a variação do vento em relação à altura também. Já esse vídeo foi desenvolvido pelo Instituto de Meteorologia e Climatologia da Universidade de Hannover e mostra o escoamento do ar em uma área urbana. Vejam que o vento vem de uma determinada direção e colide nas edificações. Quanto maior a altura da edificação, ou maior o obstáculo, ou maior a rugosidade, maior é o desvio do vento, maior é a energia da turbulência e maior são os vórtices turbulentos. Vejam o que acontece nessa imagem tridimensional. Vejam a formação da camada limite nesta área urbana e quando os edifícios ficam mais altos, maior e mais intensa é essa turbulência e maior é a camada limite. E essas rugosidades, em termos práticos, para a nossa disciplina, para os estudos de dispersão de poluentes, elas são tabeladas para cada tipo de uso do solo e para cada estação do ano. A rugosidade varia ao longo do ano, por quê? Pois, por exemplo, as florestas, em alguns lugares, e alguns tipos de florestas, perdem as suas folhas, reduzindo então os obstáculos e a passagem do ar, ou então reduzindo os obstáculos para a passagem do fluxo de ar. E já, dependendo do tipo do uso do solo, a gente tem também diferentes rugosidades. Exemplo, vejam a rugosidade da água. Ela é bem baixa comparado com a de uma área urbana. Estes dados foram extraídos do manual do modelo AER-MODE, desenvolvido pelo órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, a US EPA. Eu peguei essa tabelinha lá do manual do modelo que a gente vai usar nessa disciplina. Além das forças mecânicas, existem as convectivas, que participam desse processo de turbulência. E a turbulência convectiva ela é originada por uma interação entre radiação solar, albedo, cobertura de nuvens, fluxo de aquecimento do solo, que é definida pela razão de Bowen, e as condições da atmosfera. Como que acontece essa turbulência convectiva ou forças convectivas? Essa turbulência convectiva acontece em função do aquecimento desigual da superfície da Terra. Parte da radiação solar ela já é desviada, certo? Ou então refletida direta para o espaço antes mesmo de chegar até o solo. Por exemplo, quando existem nuvens. Então, a radiação ela é menor. Já uma parte, dependendo do tipo de superfície, uma parte é refletida novamente para a atmosfera pela própria superfície em função do albedo, que eu explicarei mais para frente. E parte então que não foi refletida se transforma em calor e é transferido para as camadas da atmosfera em função do tipo de propriedade ou característica do material. E isso é explicado pela razão de Bowen. Se existe, por exemplo, uma camada de ar quente e uma camada de ar fria em cima, então a tendência é que, como aquele ar mais quente ele tem densidade menor, ele vá para cima, criando então uma célula convectiva. Esse ar tende a descer, por exemplo, quando existe uma área que não aqueceu tanto. Então, existe esse aquecimento desigual, porque o uso do solo ele flutua, né? Em determinadas regiões, então cria-se então, uma célula convectiva e uma turbulência e uma ascensão do ar e descendência bem intensa. Isso pode ser visto, por exemplo, quando pilotando o avião,
os aviões pequenos, eles tendem a sofrer bastante turbulência porque eles viajam em alturas menores, certo? E como existe a influência da superfície da Terra e do aquecimento dessa célula convectiva, os aviõezinhos flutuam bastante. Já os aviões que voam lá em cima, onde a influência da superfície é menor, eles tendem a voar mais suave e não tendo tanta influência dessa turbulência que acontece no nível do solo. Muito bem. Explicando então ponto por ponto. O albedo é a fração da radiação solar refletida por uma superfície. No solo, o albedo depende do tipo da vegetação e ele explica a parcela da radiação solar que é refletida novamente para o espaço, refletida de volta para o espaço. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a distribuição do albedo no nosso planeta, onde existem regiões, por exemplo, pintadas em vermelho, que têm um albedo bem alto, enquanto outras valores mais baixos. Vejam que o albedo é mais alto em lugares onde existe neve, onde estão congelados, onde a coloração bem esbranquiçada e tem uma capacidade de refletir a radiação solar bem alta. Também na parte africana, onde existem desertos. Então, isso é bem inerente do tipo do uso do solo de cada localidade. O albedo também é tabelado e para nossa disciplina esse vai ser também um ponto muito utilizado. Extrair essa tabela também da formulação do modelo iMode, do manual do iMode, onde existe um valor de albedo para cada tipo de uso do solo e cada estação do ano. Então, esses valores flutuam ao longo do ano e também flutuam para cada tipo de uso do solo. Então, vale lembrar. Além da influência do albedo, existem outras propriedades que influenciam para essa turbulência convectiva. E uma propriedade muito importante é a razão de Bowen, que em meteorologia e hidrologia, essa razão de Bowen é utilizada para descrever a transferência de calor em uma substância para outra, ou seja, a capacidade que essa substância tem em transferir calor. Isso flutua de material para material ou então de uso do solo para uso do solo. Tem superfícies que aquecem mais, por exemplo, o asfalto aquece bastante, né? Comparado, por exemplo, com uma área que é grama ou então uma superfície líquida. Então, essa propriedade razão de Bowen explica o quanto que se transforma em calor. Então, tem todo esse processo participando. Lembrando, então, que existe a radiação solar, parte dela já é refletida de volta para o espaço, pelas nuvens, depois que chega na superfície da Terra, ela também, uma parte é refletida pelo albedo, e uma parte se transforma em calor, dependendo do tipo e propriedade do material ou do uso do solo. Então, quanto mais intenso essa superfície aquece, então mais intenso pode ser esse vórtice turbulento, né? Lembrando então uma panela quando ela é aquecida, que quanto mais a gente coloca fogo, maior é a intensidade daquela turbulência na panela. Então, maior vai ser o vórtice turbulento. Então, essa turbulência ela sempre existe durante o dia. Quando existe radiação solar e tende a chegar ao seu pico ao meio-dia, quando a turbulência convectiva ela é maior. A turbulência convectiva e mecânica, elas não tendem a não se somar. É sempre escolhida a maior entre elas. Nos guias de modelagem, é assim que a gente descreve a turbulência na atmosfera. Assim como as demais propriedades, albedo, rugosidade, a razão de Bowen também é tabelada para cada tipo de uso do solo e também para cada estação do ano. Vocês podem observar os valores daqui. Eu também extraí esses valores do manual do iMode. Além dos fenômenos que abordei nessa aula, existem outros fenômenos envolvidos no transporte e dispersão dos poluentes,
até chegar a um determinado receptor. Por exemplo, existe a sobreelevação da pluma, existem os processos de deposição úmida, deposição seca, reações na atmosfera. Existem muitos outros fatores, mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de cada um para que a gente consiga entender o processo como um todo. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e continuem acessando o nosso site e também, se tiverem dúvida, não hesitem em entrar em contato por e-mail. Um forte abraço para vocês e até mais.